O livro de Achar. Capítulo 20. E naquele tempo, Abraão partiu da planície de Manre e foi para a terra dos filisteus, e habitou em Gerar. E foi no 25º ano da morada de Abraão, na terra de Canaã, em seu 100º ano de vida, que ele foi para Gerar, na terra dos filisteus. E quando chegaram à terra, ele disse a Sara, sua esposa: Diz que és minha irmã, a quem te perguntar, para que possamos escapar do mal dos habitantes da terra. Enquanto Abraão morava na terra dos filisteus, os servos de Abimeleque, rei dos filisteus, viram que Sara era extremamente bela e perguntaram a Abraão a respeito dela. E ele disse: Ela é minha irmã. E os servos de Abimeleque foram ao seu senhor e disseram: Um homem da terra de Canaã vem morar na terra e tem uma irmã que é muito bela. E Abimeleque ouviu as palavras de seus servos que elogiavam Sara. E Abimeleque enviou seus oficiais e eles levaram Sara ao rei. E Sara chegou à casa de Abimeleque, e o rei viu que Sara era muito bonita, e ela muito lhe agradou. E aproximando-se dela, disse-lhe: O que é aquele homem para ti, com quem chegaste à nossa terra? E Sara respondeu: Ele é meu irmão. E nós viemos da terra de Canaã para habitar onde quer que pudéssemos achar um lugar. E disse Abimeleque a Sara: Eis que a minha terra está diante de ti. Põe o teu irmão em qualquer parte desta terra que te agrada, e será nosso dever exaltá-lo e destacá-lo diante de todo o povo da terra, já que ele é teu irmão. E Abimeleque mandou buscar Abraão, e Abraão foi até Abimeleque. E disse Abimeleque a Abraão: Eis que ordenei que sejas honrado como quiseres, por causa de tua irmã Sara. E Abraão saiu da presença do rei, com os presentes que o rei lhe dera. E à noite, antes que os homens se recolhessem para descansar, o rei estava sentado em seu trono, e um sono profundo caiu sobre ele. E ele se deitou no trono e dormiu até de manhã. E ele sonhou que um anjo do soberano veio a ele com uma espada na mão, e o anjo ficou sobre Abimeleque, e quis matá-lo à espada. E o rei ficou aterrorizado em seu sonho, e disse ao anjo: Em que pequei contra ti, que vieste para me matar com tua espada? E o anjo respondeu a Abimeleque: Eis que deves morrer por causa da mulher que trouxeste para a tua casa ontem à noite, porque ela é mulher casada, é a esposa de Abraão, que veio à tua casa. Agora, pois, devolvas a esposa deste homem, e se tu não a devolveres, sabes que certamente morrerás, tu e todos os que te pertencem. E naquela noite houve um grande clamor na terra dos filisteus, e os habitantes da terra viram a figura de um homem que estava com a espada na mão, e ele feriu os habitantes da terra com a espada, sem parar. E o anjo do soberano feriu toda a terra dos filisteus naquela noite, e houve uma grande confusão naquela noite e na manhã seguinte. E todos os ventres estavam fechados, e todos os seus assuntos estavam na mão do soberano, que estava contra eles por causa de Sara, esposa de Abraão, a quem Abimeleque tomara. E de manhã Abimeleque levantou-se espantado, confuso e temoroso, e mandou chamar os seus servos, e contou-lhes o seu sonho, e o povo ficou aterrorizado. E um homem que estava entre os servos do rei respondeu ao rei: Ó rei soberano, devolva esta mulher a seu marido, porque ele é seu marido. Pois coisa semelhante aconteceu ao rei do Egito, quando este homem lá chegou. E ele disse a respeito de sua esposa: Ela é minha irmã, porque tal é a sua maneira de fazer quando ele vai para habitar na terra em que ele é um estranho. E o faraó tomou esta mulher por esposa, e o soberano enviou sobre ele muitas pragas, até que ele devolvesse a mulher ao seu marido. Agora, pois, ó rei soberano, sabendo o que aconteceu na noite passada em toda a terra, pois houve uma grande consternação, dor e lamentação, e sabemos que isso aconteceu por causa da mulher que tomastes. Agora, pois, devolve esta mulher a seu marido, para que não aconteça conosco o que aconteceu ao faraó, rei do Egito, e seus súditos, e para que não venhamos todos a morrer. E Abimeleque apressou-se a chamar por Sara e Abraão diante dele, e Abimeleque disse-lhes: Que é esta obra que vós estáis fazendo, dizendo que sois irmão e irmã, e tomaste a mulher por esposa? Abraão disse: Porque julguei que pudesse morrer por causa da minha mulher. E Abimeleque tomou rebanho e manadas, servos e servas, e 1000 peças de prata, e deu-os a Abraão, e lhe devolveu Sara. E Abimeleque disse a Abraão: Eis que toda a terra está diante de ti, e habita nela onde quer que escolheres. E Abraão e Sara, sua esposa, saíram da presença do rei com honra e respeito, e habitaram na terra até mesmo em Gerar. E todos os habitantes da terra dos filisteus e os servos do rei ainda estavam sofrendo pela praga que o anjo tinha infligido sobre ele durante a noite por causa de Sara. E Abimeleque mandou chamar Abraão, dizendo: Orai agora pelos seus servos,
ao soberano teu Elohim, para que afaste essa mortandade de nós. E Abraão orou por Abimeleque e seus súditos. E o soberano ouviu a oração de Abraão e curou Abimeleque e todos os seus súditos. Capítulo 21. E foi naquele tempo, ao final de 1 ano e 4 meses da morada de Abraão na terra dos filisteus em Gerar, que Elohim visitou Sara. E o soberano se lembrou dela, e ela concebeu e deu à luz um filho a Abraão. E Abraão deu nome ao filho que ele tinha nascido, o qual Sara lhe deu, de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque em seu 8º dia de vida, conforme Elohim havia ordenado a Abraão que fizesse a sua descendência depois dele. E Abraão tinha 100 anos e Sara 90 anos de idade, quando Isaque nasceu para eles. E o menino cresceu e foi desmamado, e Abraão deu uma grande festa no dia que Isaque foi desmamado. E Sem, Eber e todo o grande povo da terra, e Abimeleque, rei dos filisteus, e seus servos, e Ficol, o capitão do seu exército, foram comer e beber, e se alegrar na festa que Abraão deu no dia que seu filho Isaque foi desmamado. E também Terá, pai de Abraão, e Naor, seu irmão, vieram de Harã, e eles e todos os que pertenciam a eles, pois se alegraram muito ao ouvir que um filho nascera de Sara. Eles foram até Abraão, e comeram e beberam na festa que Abraão promoveu no dia que Isaque foi desmamado. E Terá e Naor regozijaram-se com Abraão, e ficaram com ele por muitos dias na terra dos filisteus. Naquele tempo morreu Serugue, filho de Reu, no 1º ano do nascimento de Isaque, filho de Abraão. E todos os anos de vida de Serugue foram 239 anos, até a sua morte. E Ismael, filho de Abraão, cresceu naqueles dias. Ele tinha 14 anos quando Sara gerou Isaque para Abraão. E Elohim estava com Ismael, filho de Abraão, e ele cresceu, aprendeu a usar o arco e se tornou um arqueiro. E quando Isaque tinha 5 anos, estava sentado com Ismael à porta da tenda. Ismael sentou-se em frente a Isaque, pegou o arco e colocou uma flecha nele, e pretendia matar Isaque. E Sara viu que Ismael pretendia fazer a seu filho Isaque, e isto a entristeceu muito por causa de seu filho. E ela mandou chamar Abraão e disse-lhe: mande embora esta escrava e seu filho, porque seu filho não será herdeiro com o meu. Pois assim ele procurou fazer-lhe nesse dia. Abraão deu ouvidos a Sara, e levantou-se de mancedo, tomou 12 pães e uma garrafa de água, que deu a Agar, e a mandou embora com seu filho. E Agar foi embora com seu filho para o deserto, e habitaram no deserto de Parã com os habitantes dali. Ismael era um arqueiro, e habitou no deserto por muito tempo. E ele e a sua mãe depois foram para a terra do Egito, onde moraram. E Agar tomou uma esposa do Egito para o seu filho, cujo nome era Meribá. E a esposa de Ismael concebeu e deu luz a 4 filhos e 2 filhas. Ismael e sua mãe, sua esposa e seus filhos voltaram mais tarde para o deserto. E construíram tendas no deserto, em que habitavam, e continuavam a viajar e depois a descansar, durante todos os meses e todos os anos. E Elohim deu a Ismael rebanhos, manadas e tendas por causa de Abraão, seu pai. E Ismael fez o rebanho aumentar. E Ismael morou em desertos e em tendas, viajando e descansando por um longo tempo. E não viu o rosto de seu pai. E algum tempo depois, Abraão disse a Sara, sua esposa: irei ver meu filho Ismael, porque desejo vê-lo, já que não o vejo há muito tempo. E Abraão cavalgou em um de seus camelos em meio ao deserto para buscar seu filho Ismael, pois soube que ele estava morando em uma tenda no deserto com todos os que pertencem a ele. E Abraão foi ao deserto e chegou à tenda de Ismael por volta do meio-dia. Perguntou por Ismael. E encontrou a esposa de Ismael sentada na tenda com seus filhos, e Ismael, seu marido e sua mãe não estavam com eles. Perguntou a Abraão, a esposa de Ismael: aonde Ismael foi? E ela disse: ele foi ao campo para caçar. E Abraão ainda estava montado sobre o camelo, porque ele não queria descer ao chão, pois tinha jurado a sua esposa Sara que não sairia de cima do camelo. E disse Abraão à esposa de Ismael: minha filha, dá-me um pouco de água para beber, pois estou cansado da viagem. E a esposa de Ismael respondeu a Abraão: não temos água nem pão. E ela continuou sentada na tenda e não reparou em Abraão, nem lhe perguntou quem era. Mas ela estava batendo em seus filhos na tenda, e estava amaldiçoando-os. E ela também amaldiçoou seu marido Ismael e o repreendeu. E Abraão ouviu as palavras da esposa de Ismael a seus filhos, e ele ficou muito irritado e desgostoso. E Abraão pediu à mulher que saísse da tenda e fosse até ele. E a mulher saiu e ficou de frente a Abraão, pois Abraão ainda estava montado no camelo. E disse Abraão à esposa de Ismael: quando teu marido Ismael voltar para casa, diz-lhe estas palavras: um homem muito velho da terra dos filisteus veio aqui para te procurar. E assim era sua aparência e imagem. Não lhe perguntei quem era,
e vendo que não estava aqui, ele me falou: quando Ismael, teu marido, voltar, diz-lhe que assim disse este homem: quando chegares em casa, guarda este prego da tenda que colocaste aqui, e coloca outro prego em seu lugar. E Abraão terminou essas instruções para a mulher, se virou, subiu no camelo e foi de volta para casa. E depois disso Ismael chegou da caçada, ele e sua mãe, e voltou para a tenda. E sua esposa disse estas palavras a ele: um homem muito velho da terra dos filisteus veio aqui para te procurar, e assim era sua aparência e imagem. Não lhe perguntei quem era, e vendo que não estava aqui, ele me falou: quando Ismael, teu marido, voltar, diz-lhe que assim disse esse homem: quando chegares em casa, guarda este prego da tenda que colocaste aqui, e coloca outro prego em seu lugar. E Ismael ouviu as palavras de sua esposa, e ele soube que era seu pai, e que sua esposa não o honrava. E Ismael compreendeu as palavras que seu pai havia dito a sua esposa. E Ismael escutou a voz de seu pai e a expulsou de casa, e ela foi embora. E depois Ismael foi para a terra de Canaã, e tomou outra esposa, e ele a levou para sua tenda, para o lugar onde habitava. E ao fim de 3 anos, Abraão disse: irei outra vez ver Ismael, meu filho, porque não o vejo há muito tempo. E ele montou o seu camelo e foi para o deserto, e chegou à tenda de Ismael por volta do meio-dia. E perguntou sobre Ismael, e sua esposa saiu da tenda e disse: não está aqui, meu senhor, porque ele foi caçar no campo e alimentar os camelos. E a mulher disse a Abraão: entra, meu senhor, e come um pedaço de pão, porque a tua alma deve estar cansada por conta da jornada. E disse-lhe Abraão: não pararei, pois estou com pressa de continuar minha jornada, mas dá-me um pouco de água para beber, porque tenho sede. E a mulher correu para a tenda e trouxe água e pão a Abraão, que ela colocou diante dele e insistiu que ele comesse. E ele comeu e bebeu, e seu coração foi consolado, e ele abençoou seu filho Ismael. E ele terminou a sua refeição e pediu a bênção ao soberano, e disse à esposa de Ismael: quando Ismael voltar para casa, diz-lhe estas palavras: um homem muito velho vindo da terra dos filisteus veio para cá e perguntou por ti, e tu não estavas aqui. E eu entreguei pão e água, e ele comeu e bebeu, e seu coração foi confortado. E ele me disse estas palavras: quando Ismael, teu marido, voltar para casa, diz-lhe: o prego da tenda que tens é muito bom, não o ponhas para fora da tenda. E Abraão terminou suas instruções para a mulher e foi para sua casa, a terra dos filisteus. E quando Ismael retornou à sua tenda, sua esposa foi ao seu encontro com prazer e com o coração alegre, e disse-lhe a ela: um homem muito velho vindo da terra dos filisteus veio para cá e perguntou por ti, e tu não estavas aqui. E eu entreguei pão e água, e ele comeu e bebeu, e seu coração foi confortado. E ele me disse estas palavras: quando Ismael, teu marido, voltar para casa, diz-lhe: o prego da tenda que tens é muito bom, não o ponhas para fora da tenda. Ismael sabia que era seu pai, e que sua esposa o honrava, e o soberano abençoou Ismael. Capítulo 22. E levantou-se Ismael, tomou a sua mulher, os seus filhos, o seu gado, e todos os que lhe pertenciam. Partiu dali e foi até o seu pai, na terra dos filisteus. E Abraão relatou a Ismael, seu filho, o ocorrido com a primeira esposa que Ismael tomou, e o que ela tinha feito. E Ismael e seus filhos moraram com Abraão por muitos dias naquela terra. E Abraão habitou na terra dos filisteus por muito tempo. E os dias se passaram e chegaram a 26 anos. E depois disso, Abraão com seus servos e todos os que pertenciam a ele, saiu da terra dos filisteus e se afastou para bem longe, e chegaram a Hebrom, e ali ficaram. E os servos de Abraão cavaram poços de água, e Abraão e todos os que pertenciam a ele habitavam junto à água. E os servos de Abimeleque, rei dos filisteus, ouviram o relato de que os servos de Abraão haviam cavado poços de água nas fronteiras da terra. E eles discutiram com os servos de Abraão, e lhes roubaram o grande poço que havia cavado. E Abimeleque, rei dos filisteus, soube deste caso, e foi com Ficol, o capitão do seu exército, e mais 20 de seus homens, e Abraão. E Abimeleque falou com Abraão sobre os seus servos, e Abraão repreendeu Abimeleque quanto ao poço que seus servos lhe roubaram. E Abimeleque disse a Abraão: assim como vive o soberano que criou toda a terra, não soube o que os meus servos fizeram aos teus servos até este dia. E Abraão tomou 7 cordeiras e deu-as a Abimeleque, dizendo: toma-as das minhas mãos, eu peço, para que sirva de prova que eu cavei este poço. E Abimeleque tomou as 7 cordeiras que Abraão lhe dera, pois também lhe tinha dado gado e manadas em abundância.
E Abimeleque jurou a Abraão a respeito do poço, por isso chamou aquele poço de Bezerba, pois ali ambos fizeram um juramento sobre a questão do poço. E ambos fizeram uma aliança em Bezerba. E Abimeleque, Ficol, o capitão do seu exército, e todos os seus homens voltaram para a terra dos filisteus. E Abraão e todos os que lhe pertenciam habitaram em Bezerba, e permaneceram naquela terra por muito tempo. E Abraão plantou um grande bosque em Bezerba, e fez 4 portas viradas para os 4 lados da terra, e plantou um vinhedo nela, de modo que, se um viajante chegasse a Abraão, ele pudesse entrar em qualquer porta que estava a seu caminho, e poderia permanecer ali, comer, beber e se saciar antes de partir. Pois a casa de Abraão estava sempre aberta aos filhos dos homens que iam e vinham, que chegavam diariamente para comer e beber na casa de Abraão. E qualquer homem que tivesse fome e chegasse à casa de Abraão, Abraão lhe daria pão para que comesse, bebesse e que ficasse satisfeito. E qualquer um que chegasse nu à sua casa, ele lhe vestiria com as roupas que escolhesse, lhe daria prata e ouro, e lhe faria conhecer o soberano que o criou na terra. Assim o fez Abraão por toda a sua vida. E Abraão, seus filhos e todos os que lhe pertenciam habitavam em Bezerba, e montavam sua tenda até Hebrom. E o irmão de Abraão, Naor, e seu pai, e todos os que pertenciam a eles, habitavam em Harã, porque não foram com Abraão para a terra de Canaã. E nasceram os filhos a Naor, que Milca, filha de Harã, irmã de Sara, a mulher de Abraão, gerou para ele. E estes são os nomes do que eles nasceram: Uz, Buz, Quemuel, Quesed, Razo, Pildas, Gidlaf e Betuel, sendo 8 filhos. Estes são os filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. E Naor tinha uma amante, e seu nome era Reumá, e ela também deu filhos a Naor: Tebá, Gaã, Taás e Maaca, sendo 4 filhos. E os filhos que nasceram de Naor foram 12, além de suas filhas, e ela também tiveram filhos que nasceram de Harã. E os filhos de Uz, o primogênito de Naor, foram Abi, Xeref, Gadim, Meluz e Débora, irmã deles. E os filhos de Buz foram Berachel, Naamate, Sheva e Madonu. E os filhos de Quemuel foram Arã e Rehobe. E os filhos de Quesed foram Anameleque, Meshai, Benon e Jaf. E os filhos de Razo foram Pildash, Merri e Ofé. E os filhos de Pildas foram Arud, Ramum, Mered e Moloque. E os filhos de Gidlaf foram Muxã, Cuxã e Mutzi. E os filhos de Betuel foram Secar, Labão e sua irmã Rebeca. Estas são as famílias dos filhos de Naor, que nasceram em Harã. E Harã, filho de Quemuel, e Rehobe, seu irmão, foram embora de Harã e encontraram um vale na terra junto ao rio Eufrates. E eles construíram uma cidade ali, e a chamaram o segundo nome de Petor, filho de Harã, que é Aran Naharaim, até o dia de hoje. E os filhos de Quesed também foram morar onde conseguiram encontrar um lugar, e encontraram um vale em frente à terra de Sinai, e ali habitaram. E ali construíram uma cidade, e a chamaram de Quesed, segundo o nome de seu pai, que é a Caldeia, até o dia de hoje. E os caldeus moraram naquela terra e foram frutíferos, e se multiplicaram muito. E Terá, pai de Naor e de Abraão, foi tomar outra esposa na sua velhice, e seu nome era Pelilá. E ela concebeu e deu luz a um filho, e chamou-lhe de Zobá. E Terá viveu 25 anos depois que gerou Zobá. E Terá morreu naquele ano, que é o ano de 35 de nascimento de Isaque, filho de Abraão. E os anos de Terá foram 205, e ele foi enterrado em Harã. E Zobá, filho de Terá, viveu 30 anos e gerou Arã, Aquiles e Merique. E Arã, filho de Zobá, filho de Terá, teve 3 esposas, e gerou 12 filhos e 3 filhas. E o soberano deu a Arã, filho de Zobá, riquezas e posses, e muitos gados, rebanhos e manadas. E o homem progrediu muito. Arã, filho de Zobá, e seu irmão e toda a sua casa partiram de Harã, e foram morar onde encontraram lugar, pois suas posses eram muitos para permanecer em Harã, e não podia ficar em Harã, junto a seus irmãos, os filhos de Naor. E Arã, filho de Zobá, foi com seus irmãos e acharam um vale distante, em direção ao leste, e ali habitaram. E eles construíram uma cidade ali, e a chamaram de Arã, segundo o nome de seu irmão mais velho, que é
Aran-Zobá, até hoje. E Isaque, filho de Abraão, crescia naqueles dias. E Abraão, seu pai, lhe ensinou o caminho do soberano, para que o conhecesse. E o soberano estava com ele. E quando Isaque tinha 37 anos, Ismael, seu irmão, foi ter com ele na tenda. Ismael se vangloriou de si mesmo a Isaque, dizendo: Eu tinha 13 anos quando o soberano falou a meu pai para circuncidar-me. E eu fiz conforme a instrução que o soberano deu a meu pai, e entreguei a minha alma ao soberano. E eu não transgredi a palavra que ele ordenou a meu pai. E Isaque respondeu a Ismael: Por que te vanglorias a mim acerca disto? Acerca de um pouco da tua carne que tomaste do teu corpo, a respeito do que o soberano te ordenou. Assim como vive o soberano Elohim de meu pai Abraão, se o soberano disser a meu pai: Toma agora o teu filho Isaque e faz dele uma oferta diante de mim, não me recuso, mas sim o aceito com alegria. E o soberano ouviu o que Isaque falou a Ismael, e isso parecia bom aos olhos do soberano, e ele pensou em tentar Abraão sobre este assunto. E chegou o dia em que os filhos de Elohim se puseram diante do soberano, e Satanás também estava com os filhos de Elohim diante do soberano. E disse o soberano a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao soberano: De lá e cá na terra, e de andar para cima e para baixo nela. E disse o soberano a Satanás: Qual é a tua palavra a respeito de todos os filhos da terra? E Satanás respondeu ao soberano: Eu vi todos os filhos da terra que te servem, e que lembram de ti quando necessitam de alguma coisa. E quando lhes dá aquilo que necessitam, ficam à vontade e abandonam a ti, e não se lembram mais de ti. Viste a Abraão, filho de Terá, que no começo não tinha filhos, e ele te serviu e construiu altares para ti por onde quer que ia, e fez ofertas sobre eles, e proclamou continuamente o teu nome a todos os filhos da terra. E agora que seu filho Isaque nasceu, ele te abandonou, fez uma grande festa para todos os moradores da terra, e se esqueceu do soberano. Pois dentre tudo o que ele fez, não te ofereceu coisa alguma, nem holocausto, nem oferta de paz, nem boi, cordeiro ou cabra, de tudo que matou no dia em que seu filho foi desmamado. Desde o nascimento de seu filho até agora, passados 37 anos, não construiu nenhum altar para ti, nem te fez nenhuma oferta, pois viu que deste o que te pediu, e por isso te abandonou. E disse o soberano a Satã: Porventura pensaste isso do meu servo Abraão? Porque não há ninguém semelhante a ele na terra, um homem perfeito e justo diante de mim, que teme Elohim e evita o mal. Enquanto eu viver, se eu disser a ele: Trazei Isaque, teu filho, diante de mim, ele não o esconderia de mim, e nem se eu lhe pedisse que traga diante de mim um holocausto do seu rebanho ou manada. E Satanás respondeu ao soberano: Fala agora a Abraão, como tu disseste, e tu verás se ele não transgredirá hoje e não rejeitarás as tuas palavras. Capítulo 23. Naquela época, a palavra do soberano chegou a Abraão e disse-lhe: Abraão? E ele respondeu: Eis-me aqui. E Elohim lhe disse: Toma agora teu filho, teu único filho a quem amas, Isaque, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali, em holocausto sobre um dos montes que se mostrará a ti. Verás uma nuvem e a glória do soberano. E Abraão disse a si mesmo: Como separarei o meu filho Isaque de Sara, sua mãe, para o levar como holocausto perante o soberano? E Abraão entrou na tenda e sentou-se diante de Sara, sua esposa, e lhe disse estas palavras: Meu filho Isaque cresceu e não estudou por algum tempo o trabalho do seu Elohim. Amanhã eu o levarei a Sem e Eber, seu filho, e lá ele aprenderá os caminhos do soberano, pois eles irão ensinar-lhe a conhecer o soberano, bem como aprender que, quando orar frequentemente para o soberano, ele lhe responderá, pois ali ele conhecerá o modo de servir ao soberano seu Elohim. E disse Sara: Tu falaste bem, vai, meu senhor, e faz-lhe como dissestes, mas não afaste muito de mim, nem deixe que fique ali por muito tempo, porque minha alma está ligada à alma dele. E disse Abraão a Sara: Minha filha, pedimos ao soberano nosso Elohim que faça o bem a nós. E Sara tomou seu filho Isaque, e ele ficou toda aquela noite com ela. E ela o beijou e abraçou, e deu-lhe instruções até de manhã. E ela disse a ele: Ó meu filho, como é que a minha alma se separará de ti? E ela ainda o beijava e abraçava, e instruiu Abraão sobre ele. E Sara disse a Abraão: Ó Senhor meu, peço-te que cuide do teu filho, e fique de olho nele, pois não tenho outro filho senão ele. Não o desampares. Se ele tiver fome, dá-lhe pão, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. Não o deixe ir a pé, nem o deixe sentar-se sob o sol.
nem deixe que ele ande sozinho no caminho, nem o prive de tudo o que desejar, mas faça-lhe como ele lhe pedir. E Sara chorou copiosamente a noite inteira por conta de Isaque, e ela deu instruções até de manhã. E de manhã Sara vestiu uma roupa muito refinada e bela dentre as vestimentas que tinha em casa, que Abimeleque lhe tinha dado. E vestiu Isaque seu filho, pôs-lhe um turbante na cabeça, e ela colocou uma pedra preciosa no topo do turbante, e lhes deu provisão para o caminho. E eles saíram. E Isaque foi com seu pai Abraão. E alguns de seus servos os acompanharam para vê-los ir embora pela estrada. E Sara saiu com eles, e os acompanhou no caminho para vê-los, e disseram a ela: Volta para a tenda. E quando Sara ouviu as palavras de seu filho Isaque, ela chorou copiosamente, e Abraão, seu marido, chorou com ela, e o seu filho chorou muito com eles. E aqueles que foram com ele choraram muito também. E Sara tomou seu filho Isaque, segurou-o pelos braços, abraçou-o e continuou a chorar com ele. E Sara disse: Quem sabe se depois deste dia te verei outra vez. E eles ainda choravam juntos, Abraão, Sara e Isaque, e todos os que os acompanhavam no caminho choravam com eles. E depois Sara se afastou de seu filho, chorando copiosamente, e todos os seus servos e criadas voltaram com ela para a tenda. E Abraão foi com Isaque, seu filho, para levá-lo como oferta ao soberano, como ele tinha ordenado. E Abraão levou consigo 2 dos seus jovens, Ismael, filho de Agar, e Eliezer, seu servo. E eles foram juntos. E enquanto andavam pelo caminho, falaram entre si. Ismael disse a Eliezer: Agora meu pai Abraão vai com Isaque para levá-lo como holocausto ao soberano, como ele lhe ordenou. Agora quando ele voltar, ele me dará tudo o que possui para que eu herde, porque eu sou o primogênito. E Eliezer respondeu a Ismael: Certamente Abraão te expulsou com tua mãe, e jura que não herdarás coisa alguma de tudo o que possui, e a quem daria tudo o que tem, todos os seus tesouros, senão a mim, seu servo que foi fiel em sua casa, que o serviu noite e dia, e fez tudo o que me pediu. Para mim ele legará a sua morte, tudo o que possui. E enquanto Abraão seguia com seu filho Isaque ao longo da estrada, Satanás apareceu para Abraão na figura de um homem muito idoso, humilde e de espírito pesaroso. E ele se aproximou de Abraão e disse: Você é tolo ou estúpido por fazer isto hoje com teu único filho? Pois Elohim te deu um filho nos teus últimos dias, na tua velhice, e tu vais matá-lo hoje por não ter cometido violência, e tu farias com que a alma de teu único filho desapareça da terra? Não sabeis e entendes que estas coisas não podem ser do soberano? Porque o soberano não pode fazer ao homem tal mal na terra para lhe dizer: vai matar o teu filho. E Abraão viu isto e soube que era a palavra de Satanás, que se esforçou para tirá-lo do caminho do soberano. Mas Abraão não deu atenção a Satanás, e o repreendeu para que ele fosse embora. E Satanás voltou e foi a Isaque, e apareceu a Isaque na figura de um homem, jovem e bem apessoado. E aproximando-se de Isaque, disse-lhe: Porventura não sabes e entendes que teu velho e tolo pai te leva hoje à morte por nada? Agora, pois, meu filho, não ouças, porque é um velho tolo, e não permita que tua preciosa alma e bela figura desapareça da terra. E Isaque ouviu isto e disse a Abraão: Ouviste, meu pai, o que este homem falou? Assim mesmo ele falou. E respondeu Abraão a seu filho Isaque: Guarda-te dele, e não ouças as suas palavras, nem atentes para ele, porque ele é Satanás, procurando afastar-nos hoje dos mandamentos de Elohim. E Abraão repreendeu a Satanás, e Satanás os deixou. E vendo que não podia prevalecer sobre eles, se escondeu deles, e passou por eles no caminho. E ele se transformou em um grande ribeiro de água na estrada. E Abraão e Isaque, seus 2 jovens, chegaram a esse lugar. E viram um ribeiro grande e majestoso como as águas poderosas. E entraram no ribeiro e passaram por ele, e as águas alcançavam suas pernas. E foram mais fundo no ribeiro, e as águas alcançaram o pescoço deles. E todos ficaram aterrorizados por causa da água. E enquanto eles atravessaram o ribeiro, Abraão reconheceu aquele lugar, e soube que não havia água ali antes. E disse Abraão ao seu filho Isaque: Conheço este lugar, em que não havia ribeiro nem água. Agora este é Satanás que nos faz tudo isso, para hoje nos afastar dos mandamentos de Elohim. E Abraão repreendeu: O soberano te repreenda, ó Satanás, sai de nós, porque seguimos os mandamentos de Elohim. E Satanás ficou apavorado com a voz de Abraão e se afastou deles. E o lugar tornou-se outra vez terra seca, como era no início. E Abraão foi com Isaque para o lugar que Elohim lhe tinha indicado. E no terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar uma distância que Elohim lhe tinha dito. E uma coluna de fogo apareceu para aquele que da terra alcançou o céu, e junto a ela surgiu uma nuvem de glória sobre o monte, e a glória do soberano foi vista na nuvem.
E disse Abraão a Isaque: Filho meu, vês no monte que avistamos de longe o que eu vejo sobre ele? E Isaque respondeu a seu pai: Vejo uma coluna de fogo e uma nuvem, e a glória do soberano pode ser vista sobre a nuvem. E Abraão sabia que seu filho Isaque era aceito perante o soberano como holocausto. E disse Abraão a Eliezer e a seu filho Ismael: Vedes também o que vemos no monte que está à distância? E eles responderam: Não vemos nada diferente do que outras montanhas da terra. E Abraão soube que eles não eram aceitos perante o soberano para ir com eles. E Abraão lhes disse: Permanecereis aqui com um burro, enquanto eu e Isaque meu filho subiremos ali e cultuaremos diante do soberano, e depois voltaremos para vós. E Eliezer e Ismael permaneceram naquele lugar, como Abraão havia ordenado. E Abraão recolheu lenha para o holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho, e pegou o fogo e a faca, e ambos foram para aquele lugar. E enquanto iam, disse Isaque a seu pai: Eis que vejo aqui o fogo e a lenha, e onde está o cordeiro que servirá de holocausto perante o soberano? E respondeu Abraão a seu filho Isaque: O soberano escolheu a ti, meu filho, para ser o holocausto perfeito, em vez de cordeiro. E disse Isaque a seu pai: Farei tudo que o soberano te falou com prazer e alegria no coração. E Abraão disse outra vez a Isaque, seu filho: Existe em teu coração qualquer pensamento ou conselho a respeito disto que não seja apropriado? Diz-me, filho meu, vos peço que o meu filho não esconda de mim. E Isaque respondeu a seu pai Abraão: Ó meu pai, enquanto viver o soberano, enquanto viver a tua alma, não há nada em meu coração que me faça desviar, nem para um lado nem para o outro, da palavra que ele falou a ti. Nem membro nem músculo se moveu ou se agitou nisto. Nem há em meu coração qualquer pensamento ou mau conselho a respeito disto. Mas eu estou com o coração cheio de prazer e alegria a respeito dessa questão. E eu digo: Bem-aventurado o soberano que neste dia me escolheu para ser um holocausto diante dele. E Abraão se alegrou muito com as palavras de Isaque, e eles prosseguiram e chegaram ao lugar sobre o qual o soberano tinha falado. E Abraão se aproximou para construir o altar naquele lugar. E Abraão chorava, e Isaque pegava pedras e argamassa, até que terminaram de construir o altar. E Abraão pegou a lenha e arrumou sobre o altar que tinha construído. E pegou seu filho Isaque, o amarrou para colocar sobre a lenha que estava no altar, para matá-lo como holocausto perante o soberano. E disse Isaque a seu pai: Amarrai-me com segurança, e depois ponde-me sobre o altar, para que eu não me vire e me afaste da força da faca sobre minha carne, e assim profane o holocausto. E Abraão assim o fez. E Isaque ainda disse a seu pai: Ó meu pai, quando me matares e me queimares como oferta, leves consigo o que resta das minhas cinzas para Sara, minha mãe, e diz a ela: Este é o cheiro doce de Isaque. Mas não diga isso a ela se estiver sentada perto de um poço ou qualquer lugar alto, para que ela não lance sua alma atrás de mim e morra. E Abraão ouviu as palavras de Isaque, e levou sua voz e chorou quando Isaque falou estas palavras. E as lágrimas de Abraão caíram sobre Isaque, seu filho. E Isaque chorou copiosamente e disse a seu pai: Apressa-te, ó meu pai, e faz de mim a vontade do soberano nosso Elohim, como ele te ordenou. E os corações de Abraão e Isaque regozijaram-se com aquilo que o soberano lhes ordenara, mas os olhos choravam copiosamente enquanto o coração se alegrava. Abraão amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. E Isaque estendeu seu pescoço sobre o altar diante de seu pai. E Abraão estendeu a mão para pegar a faca e matar seu filho como holocausto perante o soberano. Naquele momento, os anjos de misericórdia foram diante do soberano e falaram-lhe acerca de Isaque: Ó soberano, tu és um rei misericordioso e compassivo sobre tudo que criaste nos céus e na terra, e tu sustentas a todos. Dá, pois, a salvação e redenção ao teu servo Isaque, e tem misericórdia de Abraão e de Isaque seu filho, que hoje cumpre os teus mandamentos. Viste, ó soberano, como Isaque, filho de Abraão, teu servo, está preso ao matadouro como animal? Agora, pois que a tua compaixão seja despertada por eles, ó soberano. Naquele momento o soberano apareceu a Abraão e chamou-o do céu, e disse-lhe: Não ponhas as mãos sobre o menino, nem lhes faça nada, porque agora sei que temes a Elohim ao realizar este ato, e ao não negar a mim o teu filho, teu único filho. E Abraão ergueu os olhos e viu, e eis que um carneiro foi preso pelos chifres no mato. Aquele era o carneiro que o soberano Elohim tinha criado na terra no dia que ele criou a terra e o céu. Pois o soberano tinha preparado este carneiro desde aquele dia para ser um holocausto no lugar de Isaque. E este carneiro se aproximava de Abraão quando Satanás o agarrou e enredou seus chifres no mato, para que não se aproximasse de Abraão, a fim de que Abraão matasse seu filho. E Abraão, vendo o carneiro se aproximar dele e Satanás o reter, buscou-o e levou-o diante do altar.
e soltou seu filho Isaque da sua amarração, e pôs o carneiro em seu lugar. E Abraão matou o carneiro sobre o altar, e o deu como oferta no lugar de seu filho Isaque. Buscou-o e levou-o diante do altar, e soltou seu filho Isaque da sua amarração, e pôs o carneiro em seu lugar. E Abraão matou o carneiro sobre o altar, e o deu como oferta no lugar de seu filho Isaque. E Abraão espalhou um pouco de sangue do carneiro sobre o altar e gritou: Isto está no lugar de meu filho, e que seja considerado hoje como o sangue de meu filho perante o soberano. O que Abraão fez nesta ocasião no altar foi dizer: Isto será no lugar de meu filho, e que hoje seja considerado diante do soberano no lugar de meu filho. E Abraão terminou toda a cerimônia no altar, e esta foi aceita diante do soberano, e a oferta foi considerada como se fosse Isaque. E o soberano abençoou Abraão e sua descendência naquele dia. E Satanás foi até Sara, e apareceu-lhe na figura de um velho muito humilde e brando. E Abraão ainda estava envolvido no holocausto perante o soberano. E Satanás lhe perguntou: Não conheces toda a obra que Abraão fez com teu filho único hoje? Porque ele pegou Isaque e construiu um altar, o matou e fez dele um sacrifício sobre o altar. E Isaque chorou e lamentou diante de seu pai, mas ele não o olhou, nem teve compaixão pelo filho. E Satanás repetiu estas palavras e se afastou dela. E Sara deu ouvidos a todas as palavras de Satanás, pois ela imaginou que ele era um velho dentre os filhos dos homens que estiveram com seu filho, e veio dizer essas coisas a ela. E Sara ergueu a voz, chorou e gritou copiosamente por causa do filho, e lançou-se sobre o chão, e jogou poeira sobre sua cabeça e disse: Ó meu filho Isaque, meu filho, ó, que eu tivesse morrido neste dia em vez de ti. E ela continuou a chorar e disse: Lamento por ti, ó meu filho Isaque, ó, que eu tivesse morrido hoje em teu lugar. E ela ainda continuou a chorar e disse: Lamento por ti, depois que eu te criei e te sustentei. Agora minha alegria se transformou em luto sobre ti. Eu que tinha um apego por ti, e clamei e orei a Elohim, até que te gerasse aos 90 anos de idade. E hoje, a faca e o fogo te alcançaram para fazer de ti uma oferta. Mas eu me consolo contigo, meu filho, por ser a palavra do soberano, porque seguiste a ordem do teu Elohim. Pois quem pode transgredir a palavra do nosso Elohim, em cujas mãos está a alma de todo ser vivente? Tu és justo, ó soberano nosso Elohim, porque todas as tuas obras são boas e justas, porque também eu me regozijei com a palavra que tu ordenaste. E enquanto os meus olhos choram copiosamente, o meu coração se alegra. E Sara pôs a cabeça sobre o peito de uma de suas servas, e ela ficou quieta como uma pedra. Depois ela se levantou e começou a fazer perguntas, até chegar a Hebrom. E ela perguntou a todos aqueles que ela conheceu caminhando na estrada, e ninguém sabia dizer o que tinha acontecido a seu filho. E ela foi com seus servos e servas a Kiriat Arba, que é Hebrom, e perguntou sobre seu filho. E permaneceu ali enquanto enviou alguns de seus servos para saber aonde Abraão tinha ido com Isaque. Os servos foram procurar por eles na casa de Sem e Eber, e não conseguiram encontrá-los, e procuraram por toda a terra, e eles não estavam lá. E eis que Satanás foi a Sara, em forma de ancião, e se pôs diante dela e disse-lhe: Falei falsamente a ti, porque Abraão não matou seu filho, e ele não está morto. E quando ela ouviu as palavras do ancião, sua alegria foi tão grande por causa de seu filho, que sua alma se encheu de contentamento. E ela morreu e se juntou ao seu povo. E quando Abraão terminou seu trabalho, voltou com seu filho Isaque para seus jovens. E eles se levantaram e foram juntos para Bezerbá, e voltaram para casa. E Abraão procurou por Sara e não conseguiu encontrá-la. E ele perguntou a respeito dela, e disseram-lhe: Ela foi até Hebrom para saber onde foram, pois foram informados do teu percurso. E Abraão e Isaque foram atrás dela em Hebrom. E quando eles descobriram que ela estava morta, ergueram suas vozes e choraram copiosamente por sua mãe. E Isaque abraçou o rosto de sua mãe e chorou sobre ela e disse: Ó minha mãe, como me deixaste? E para onde foste? Ó, como me deixaste? E Abraão e Isaque choraram muito, e todos os seus servos choraram com eles por causa de Sara, e guardaram por ela um grande e pesado luto. Capítulo 24. E Sara viveu 127 anos até a sua morte. E Abraão se afastou de sua falecida para procurar um lugar para sepultar sua esposa Sara. E falou aos filhos de Het, habitantes da terra: Eu sou estrangeiro e hóspede em sua terra. Dá-me a posse de um sepulcro em tua terra, para que eu possa sepultar minha falecida esposa.
E os filhos de Hete disseram a Abraão: Eis que a terra está diante de ti. Na escolha dos nossos sepulcros enterrarás a tua falecida, porque ninguém te pedirá de enterrá-la. Respondeu-lhes Abraão: Se vós estáis de acordo com isso, peçam por mim a Efrom, filho de Zoar, que me conceda a caverna de Macpela, que está no fim do seu campo, e eu a comprarei dele pelo preço que ele desejar. Efrom vivia entre os filhos de Hete, e o chamaram. E ele foi diante de Abraão. E Efrom disse a Abraão: Eis que tudo o que comandares, teu servo fará. E disse Abraão: Não, mas eu comprarei a caverna e o campo que tu tens por um valor, a fim de que seja um lugar de sepultamento para sempre. Respondeu Efrom: Eis que o campo e a caverna estão diante de ti. Dá tudo o que quiseres. E Abraão disse: Somente pelo valor justo a comprarei da tua mão, e das mãos dos que entram na porta da tua cidade, e das mãos da tua descendência para sempre. Então Efrom e todos os seus irmãos ouviram isto. E Abraão colocou 400 shequéis de prata nas mãos de Efrom e nas mãos de todos os seus irmãos. E Abraão registrou esta transação e certificou com 4 testemunhas. E estes são os nomes das testemunhas: Amigal, filho de Abisna, o Reteu; Adicorom, filho de Axunac, o Eveu; Abidom, filho de Aquirã, o Gomerita; Baquidil, filho de Abudish, o Sidonita. E Abraão pegou o registro da compra e colocou em seus tesouros. E isto é o que Abraão escreveu no livro: que a caverna e o campo que Abraão comprou de Efrom, o Heteu, e de sua descendência, e daqueles que saem da sua cidade e da sua descendência para sempre, deve ser considerado uma aquisição de Abraão e de sua descendência e daqueles que saíram de seus ventres, como a posse de um sepulcro para sempre. E pôs-lhe um sinal e certificou com testemunhas. E o campo e a caverna que estavam nele, e todo aquele lugar, foram assegurados a Abraão e a sua descendência depois dele, pelos filhos de Hete. Eis que está diante de Manre, em Hebrom, que fica na terra de Canaã. E depois disso Abraão sepultou ali a sua esposa Sara. E este lugar e toda a sua fronteira se tornaram para Abraão e para a sua descendência por posse de um sepulcro. E Abraão enterrou Sara com pompa digna de enterro dos reis, e ela foi enterrada em roupas muito refinadas e bonitas. E em seu enterro estavam Sem, seus filhos de Eber e Abimeleque, juntamente com Aner, Escol e Menri. E todos os grandes da terra acompanharam seu enterro. E os anos de Sara foram 127 anos, até a sua morte. E Abraão ficou de luto e sustentou o ritual do luto por 7 dias. E todos os habitantes da terra consolaram Abraão e Isaque, seu filho, por causa de Sara. E passados os dias de luto, Abraão mandou seu filho Isaque embora. E ele foi para a casa de Sem e Eber, para aprender os caminhos do soberano e suas instruções. E Abraão permaneceu ali por 3 anos. Naquela época, Abraão reuniu todos os seus servos e eles voltaram para casa, para Bezerbá. E Abraão e todos os seus servos permaneceram em Bezerbá. E na virada do ano, Abimeleque, rei dos filisteus, morreu. Ele tinha 193 anos quando da sua morte. E Abraão foi com seu povo para a terra dos filisteus. E eles consolaram toda a família e os seus servos. E então ele voltou para casa. E foi depois da morte de Abimeleque que o povo de Gerar tomou Bemalique, seu filho, quando tinha apenas 12 anos de idade, e o fizeram ficar no lugar de seu pai. E chamaram-lhe Abimeleque, segundo o nome de seu pai, porque assim se fazia em Gerar. E Bemalique reinou em lugar de Abimeleque, seu pai, e sentou-se no seu trono. E naqueles dias morreu Ló, filho de Arã, no ano 39 da vida de Isaque, e todos os anos em que Ló viveu foram 140, até sua morte. E esses são os filhos de Ló, que nasceram para eles pelas suas filhas. O nome do primogênito era Moabe, e o nome do segundo era Benami. E os 2 filhos de Ló tomaram para si esposas da terra de Canaã, as quais lhe deram filhos, e os filhos de Moabe foram Edi, Maion, Tarso e Canvio, 4 filhos, que são os pais dos descendentes de Moabe até os dias de hoje. E todas as famílias dos filhos de Ló moravam onde nasciam, e eles foram frutíferos e aumentaram em abundância. E eles construíram cidades na terra em que habitavam, e chamaram as cidades que construíram de acordo com os seus próprios nomes. E Naor, filho de Terá, irmão de Abraão, morreu naqueles dias, no ano de 40 da vida de Isaque. E todos os anos de vida de Naor foram 172, até a sua morte e sepultamento em Harã. E quando Abraão soube que seu irmão estava morto, entristeceu-se muito e chorou por seu irmão durante muitos dias. E Abraão chamou Eliezer, seu principal servo, para dar-lhe ordens
acerca de sua casa. E ele se apresentou diante de Abraão. E disse-lhe Abraão: Eis que estou velho, não sei o dia de minha morte, pois tenho uma vida avançada. Levantai-vos agora, e não tomeis esposa para meu filho deste lugar e desta terra, das filhas dos cananeus, entre os quais habitamos. Vai, porém, à minha terra e ao meu lugar de nascimento, e toma daí uma esposa para meu filho. O soberano, Elohim do céu e da terra, que me tirou da casa de meu pai e me trouxe para este lugar, e disse: Eu darei esta terra por herança para sempre. Ele enviará o seu anjo diante de ti e beneficiará o teu caminho, para que possas obter uma esposa para o meu filho, da minha família e da casa de meu pai. E o servo respondeu ao seu senhor Abraão: Eis que eu vou para o teu lugar de nascimento e para a casa de teu pai, e tomarei uma esposa para teu filho de lá. Mas se a mulher não quiser seguir-me a esta terra, devo levar o teu filho de volta à terra do teu nascimento? Disse-lhe Abraão: Toma cuidado para que não tragas meus filhos aqui novamente, porque o soberano diante de quem andei enviará o seu anjo diante de ti e beneficiará o teu caminho. E Eliezer fez como Abraão ordenou, e jurou Abraão seu senhor sobre este assunto. E Eliezer tomou 10 camelos dos camelos de seu senhor, e 10 homens dos servos de seu senhor com ele, e foram a Harã, a cidade de Abraão, e Naor, a fim de buscar uma esposa para Isaque, o filho de Abraão. Enquanto eles se foram, Abraão enviou uma mensagem para a casa de Sem e Eber, e eles trouxeram de lá seu filho Isaque. Isaque chegou à casa de seu pai, a Bezarbá, enquanto Eliezer e seus homens foram a Harã, e eles pararam na cidade, junto à fonte de água. E ele fez seus camelos se ajoelharem junto à água, e permaneceram ali. E Eliezer, servo de Abraão, orou e disse: Ó Elohim de Abraão, meu senhor, envia-me, peço-te, boa sorte neste dia, e mostra bondade ao meu senhor, para que hoje designes uma esposa para o filho do meu senhor, da sua família. E o soberano ouviu a voz de Eliezer, pedindo pelo bem de Abraão, e Eliezer encontrou-se com a filha de Betuel, filho de Milca, esposa de Naor, irmão de Abraão, e Eliezer foi à sua casa. E Eliezer relatou-lhes todas as suas preocupações, e que ele era servo de Abraão, e eles se alegraram muito com ele. E todos eles pediram a bênção do soberano que encaminhou este assunto, e deram-lhe Rebeca, filha de Betuel, como esposa para Isaque. E a jovem era de aparência muito agradável, virgem, e Rebeca tinha 10 anos de idade naqueles dias. E Betuel, Labão e seus filhos fizeram uma festa naquela noite. E Eliezer e seus homens comeram e beberam, e regozijaram-se naquela noite. E Eliezer se levantou de manhã, ele e os homens que estavam com ele, e chamou toda a casa de Betuel, dizendo: Envia-me para ir ao meu senhor. E eles enviaram Rebeca e a sua ama Débora, filha de Uz, e lhe deram prata e ouro, servos e servas, e a abençoaram. E enviaram Eliezer com seus homens, e os servos tomaram Rebeca e voltaram para o seu senhor, para a terra de Canaã. E Isaque tomou Rebeca, e ela se tornou sua esposa, e ele a levou para a tenda. Isaque tinha 40 anos quando tomou Rebeca por esposa, filha do teu tio Betuel.